à disposição. Com certeza. É algo, acho que a palavra grave é muito pouco, né? Isso é um crime, né? A gente pode classificar dessa maneira, não, doutor Júlio? Isso é um crime cometido ali na hora do pedido. O que chama a atenção é essa situação ela não ser encontrada, essa pessoa não está lá, mas isso não importa. O crime foi cometido, né? Como é que o senhor analisa esse caso? Querida Fabíola, se você me permite, eu vou pensar de uma forma um pouco mais ampla, tá? Esse ano eu estive presente no segundo Fórum Permanente Mundial contra a Discriminação Racial da ONU. E uma coisa que eu percebi que negro é negro em qualquer lugar do mundo. E por que que eu falo isso? Infelizmente, por exemplo, os irmãos negros na China sofrem com a discriminação racial. Muita gente pensa que na China não tem negros, mas tem, e eles sofrem com racismo. Se a gente pega no Caribe, os negros sofrem racismo, na Europa, aqui no Brasil, seja onde for. E é importante nós lembrarmos que esse caso que vocês muito bem trazem aqui, ele não é um caso isolado. Esse é um caso que veio à tona, mas infelizmente são inúmeros os relatos desse acontecimento. Algo que é muito importante nós trazermos aqui é a importância das instituições começarem a trabalhar melhor o letramento racial. O que a gente fala em letramento racial? As instituições como um todo, elas estão tendo aquilo que a gente chama da experiência do deserto. O que vem a ser isso? Quando se trata do tema racial, pouco se sabe a respeito do tema. E a discriminação racial ela vai se perpetuando e muitas instituições não sabem o que fazer quando tem uma situação como essa. Sim, nós estamos diante de um caso de racismo, que é o quê? Quando você racializa um determinado povo, como é o povo negro, e você discrimina. Algo que também não é menos importante, nós precisamos começar a trabalhar melhor essa situação. De novo, falando de um outro evento, eu estava semana passada no sétimo Fórum da Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, e bem na cidade do Rio Grande do Sul. E é interessante a questão de como o racismo se dá na região sul do país. Por quê? Nós não podemos olhar o racismo de forma isolada. É necessário que nós tenhamos a compreensão como ele se dá também diante da sua geografia. E no sul, aquilo que nós falamos que é a branquitude, ela se materializa de forma perene, que é o quê? O olhar da superioridade em detrimento à população negra. Então, cada vez é mais necessário que as instituições privadas e públicas comecem a se apropriar da importância da diversidade, da importância de respeito aos povos. Por quê? Eu aproveito esse momento para falar o seguinte: o povo negro sofre com a discriminação racial? Sim, sofre muito, né? É imensurável. Mas nós temos outros grupos que também são menorizados e que, quando o corpo negro tem um recorte interseccional com um desses grupos, a discriminação é ainda maior. Quando nós temos um irmão, uma irmã negra que seja homossexual, que tenha algum tipo de deficiência, ou que venha de um país do continente africano, esse processo de discriminação, ele toma outras dimensões. Então, esse Júlio, processo precisa ser mais elaborado. Desculpa que eu Júlio, falo bom muito. dia. Não, imagina, bom dia. Ainda 5 minutos para bom dia, né? Tudo bem, Sakamoto aqui. Júlio, a gente está há 3 dias do terceiro aniversário da morte do João Alberto de Freitas, né? Por asfixia e espancamento no estacionamento do supermercado Carrefour, no Rio Grande do Sul. O mesmo Rio Grande do Sul, onde agora aconteceu esse ataque racista, utilizando, né, o pedido, né? Mas foi o mesmo ataque racista. O que é possível dizer que mudou no Rio Grande do Sul entre a morte por asfixia de João Alberto Negro na véspera do Dia da Consciência Negra há 3 anos e hoje? Olha, eu observo o seguinte, não só no Rio Grande do Sul, mas a ampliação da cultura de violência e a normalização de violência contra o corpo negro. É isso que a gente consegue observar. Tanto no campo físico, as pessoas acreditando que têm liberdade para fazer tudo que for possível contra o corpo negro, né? Então, desde a violência, principalmente física, aos homens negros, em qualquer situação,
e quanto também, por exemplo, são as mulheres negras as maiores vítimas dos abusos sexuais. Então, a gente observa isso, e no Sul, essa crescente é notável, né? Mas nós também observamos, e não é menos importante, como as instituições não estão preparadas para lidar com a temática racial. E quando eu falo isso, as instituições normalizaram a situação. É como se existisse um verdadeiro pacto de mediocridade entre as instituições. Por quê? E isso não é só no Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos os casos de racismo, mesmo com as mudanças legislativas, a mudança na lei como um todo, a gente observa que, na prática, ninguém é condenado por praticar racismo. Ninguém é condenado. Né? Então as pessoas vão tendo um olhar que é natural discriminar. Então, assim, cada vez mais é primordial que as instituições, e quando eu falo as instituições, desde o ensino fundamental, lá no ensino infantil, demonstre a importância da valorização da cultura negra. Algo que é muito importante e é pouco falado, eu vou aproveitar aqui esse momento. Nós temos a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana. E o que, que nós enfrentamos? Uma verdadeira resistência no ambiente escolar, porque vinculam a lei com um processo de ignorância, com macumba, diabo e por aí vai. E muitos professores, né, e a gente percebe que o Brasil não é um país laico, eles não querem ensinar isso para as crianças, não querem se aprofundar nesse conhecimento, e a gente vai vendo essas situações, como muito bem vocês relataram aqui. Agora, ô Júlio, nesse caso da pastelaria, a dúvida que tem agora é que eles utilizaram a plataforma para cometer esse crime, né? Esse ataque. Só que não foi encontrado o autor, né? Podem ter criado um perfil falso para fazer esse ataque. Inclusive ao proprietário, né, que fazia as entregas, porque fala, da última vez veio um homem negro me entregar e eu não quero. Nesse caso, como fica? Né, se não se descobre o autor desse ataque, como se faz? Porque um crime aí, nesse caso, utilizando a tecnologia, né? E aí a gente cai na história também do uso da tecnologia para o cometimento de crimes racistas, né? Crimes que são definidos dessa maneira, mas que tem uma dificuldade muito maior de se achar autoria. Como é que, do ponto de vista jurídico, como encontrar o autor desse crime? Querida Fabiola, é sempre importante nós lembrarmos, até diante do Marco Civil da internet, que a internet não é um território livre. Normalmente, todo celular, todo computador, ele tem um IP. Então, você consegue identificar de onde partiu essa agressão. Então, primeiramente, a polícia precisa. Olha que coisa difícil que eu estou dizendo aqui. A polícia precisa aprender a lidar com a questão virtual, todos esses tipos de acesso. Esse é o primeiro ponto. É por isso que nós falamos que existe um pacto de mediocridade, porque como tudo isso dá trabalho para fazer, muitas vezes a força policial prefere não atuar nesse campo. Mas se você procurar o IP de onde surgiu esse comentário, né, você consegue sim fazer um filtro dessa informação e chegar aos verdadeiros responsáveis. Um grande drama que nós enfrentamos é o seguinte: aquele que eu disse, sistema de justiça, né? Ele vai abarcar desde a delegacia, o policial, o julgamento de primeira instância, segunda instância e por aí vai. O que a gente começa a, assim, vai perceber, não, a gente já percebe há muito tempo, é que quando se trata da temática racial, dos corpos negros, existe uma relativização com essa situação. Só para ilustrar para vocês aqui rapidamente, né? Eu tive uma situação de um caso de racismo que eu e nós do Instituto Luiz Gama atendemos essa semana, que para conseguir que a demanda de racismo fosse aceita, nós tivemos que pegar carona na demanda dos judeus. Olha que interessante, por que na demanda dos judeus? Nós trouxemos primeiro a discriminação dos judeus para dizer que os negros serem discriminados também era algo inadequado. E aí os magistrados aceitaram o nosso posicionamento. Ou seja, a visão do negro é sempre vista de forma secundária para a justiça. Nossa. Agora, nesse caso específico, o delegado está tratando como injúria racial, né? E não como racismo.
A injúria racial, o Supremo já considerou que é um crime imprescritível, que você pode punir a qualquer momento e tal. Agora, não lhe parece que era preciso eliminar essa diferença entre injúria racial e racismo? Que a injúria racial é considerada algo menor, portanto, uma punição que pode ser também menor. Não lhe parece que é tudo racismo? Josias, você foi sublime na sua colocação. Por quê? Qual que é a grande diferença? Quando a gente coloca a injúria racial, é na pessoa do ofendido, né? E quando você coloca racismo, é para a coletividade. Ou seja, se eu ofendo na pessoa individual do indivíduo, logo eu quero ofender a coletividade. Ponto, né? Então eu acredito que sim, nós precisamos superar esse ponto. Agora, Josias, se você me permite aqui, desde a abolição da escravatura, vou falar de forma bem rápida, o sistema político brasileiro ele sempre teve adaptações, tá? Muitas adaptações. E essas adaptações foram no sentido de assim, ir perpetuando a escravidão até quando dava. A gente percebe também, nós que discutimos a temática racial, que o nosso sistema político ele coloca esse abacaxi na mesa, que é o quê? Não avançar para que tudo seja uma coisa só, seja tudo racismo, porque você precisa, dentro desse pacto de mediocridade, ter uma zona segura para aqueles e aquelas que discriminam, em que você vai atenuar a pena daquela pessoa. Então, sim, a resposta é no sentido da sua pergunta. Precisamos avançar no sentido de que tudo seja racismo e que as instituições aprendam a valorizar as culturas acima de tudo. Aliás, hoje tem uma reportagem aqui no UOL, professor Júlio, falando sobre a situação do racismo em relação à atuação da polícia. 9 em cada 10 vítimas da polícia têm a pele negra em 8 estados brasileiros, né? A Bahia ficou em primeiro lugar em proporção de vítimas negras, com 94,7%. Na sequência vem Pará, Pernambuco, Piauí e Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, 64% dos mortos por agentes de segurança no ano passado eram pretos ou pardos. A capital paulista teve 157 mortes, sendo 108 de negros. Santos, no litoral, é a segunda cidade com maior número de casos, com 17 vítimas pretas ou pardas. Esses dados fazem parte de uma pesquisa, Pele-Alvo, a bala não erra o negro, elaborada pela Rede de Observatórios da Segurança. Os números podem ser maiores, há uma subnotificação no Maranhão, Ceará e Pará, que não registram a cor e a raça das vítimas, segundo o levantamento. Queria uma análise sua sobre esses dados e o que o governo Lula, por exemplo, pode fazer. É claro que isso é uma atuação de estado para estado, mas quando a gente tem, né, dentro do ambiente do governo federal e a responsabilidade no combate à discriminação racial, o que é possível fazer? Como é que o senhor vê, até aquela pergunta que o próprio Sakamoto fez, no que a gente está avançando para mudar esse cenário? Olha, o principal ponto, vamos falando na parte do governo federal. Nós temos o Ministério da Justiça. Todos, muito bem aqui o Sakamoto lembrou, o caso do Genivaldo, né? E o que é preponderante nós lembrarmos também que foi o caso do querido amigo que faleceu dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Por que a gente precisa lembrar isso? As forças de segurança pública precisam cada vez mais, nos seus currículos, terem aulas de direitos humanos, mas também de diversidade. Por quê? Como eu disse, nós temos aqui no Brasil uma cultura autoritária. O que eu quero dizer de cultura autoritária? Ela começa dentro dos nossos próprios lares, que a gente vive relações nos nossos lares muito doentias, né? Esse é um ponto, mas também uma cultura autoritária em todas as instituições. É sempre o uso da força, do convencimento, da ideologia, e isso não vem de forma diplomática, né? Então, esse é o principal ponto. Então, por parte do governo federal, tem que ter a orientação de como vai se dar esse treinamento das instituições públicas que versam a respeito de segurança pública. Esse é um primeiro ponto. Um outro segundo ponto que não foi tocado na matéria, mas é a violência sofrida pelos
pelas empresas de segurança privada, né? Que é um outro ponto muito rico, que muito pouco é falado. Vocês observaram recentemente vários mercados, pessoas morrem, pessoas são agredidas, pessoas são levadas para o quartinho para apanhar. Então, essas empresas elas possuem uma concessão. Como que está sendo o treinamento delas, né, já que é o governo federal, através do Ministério da Justiça, que dá a autorização? Então, a gente entra na responsabilidade do governo federal. Agora, algo que não é nem um pouco menos importante é como os estados estão lidando com as suas forças de segurança, né? Porque nós temos diversos governadores que foram eleitos sob o signo de que bandido bom é bandido morto. Só que muitas vezes não se olha nem se a pessoa é bandido ou não. Se o corpo é negro, logo é o corpo do inimigo, então é o corpo que pode ser abatido. Então, as instituições, também dos governos federais, precisam trabalhar de uma forma aprimorada essa lapidação do conhecimento humano. Porque hoje a visão de um policial é uma visão muito limitada. Eu converso com muitos policiais. Então, eles vivem numa verdadeira bolha, né? Que é a bolha em quem é do bem e quem é do mal. E logo o corpo do negro é do mal. Sendo do mal, a gente vê um contexto como esse das matérias que vocês muito bem aqui relataram. E a gente precisa cada vez mais formular políticas que combatam isso. E aí, até